Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concursos, trazendo para vocês aqui no nosso módulo que está tratando da parte de operações com números racionais, trazer para vocês aqui nesse vídeo transformação de fração decimal em número decimal, que é algo assim básico, mas que muitas vezes a gente se esquece. Então vamos dar uma relembrada, tá aqui para vocês, olha. Para a gente transformar uma fração decimal em um número decimal, tá aqui, olha, eu vou tomar apenas um numerador e nele eu vou colocar uma vírgula, de modo que a quantidade de algarismos da parte decimal, contada da direita para a esquerda, seja igual à quantidade de zeros que aparecem no denominador. Então vamos lá, o negócio aqui é o seguinte, 179 sobre 100. O 179 sobre 100, eu quero escrevê-lo como um decimal exato. Então aqui, 179 sobre 100, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 179 e aí eu vou colocar a vírgula nesse número. Só que onde que está a vírgula? Como aqui esse número já não apresenta vírgula, é como se você fosse colocar uma vírgula aqui no último algarismo, tá bom? E aí, você vai contar, tá aqui, olha, da direita para a esquerda, que traduzindo de trás para frente, da direita para a esquerda você vai colocar uma quantidade de casas que seja igual à quantidade de zeros que aparecem no denominador. Então, o 179 sobre 100, como ele apresenta aqui, olha, dois algarismos zero, o 179 sobre 100 escrito na forma decimal vai ser o 179 voltando duas casas, ou seja, vai ser o 1,79, ok? 179 sobre 100 vai ser a mesma coisa que o número 1,79, ou 1 inteiro e 79 centésimos, ok? 18 centésimos. 18 centésimos, o que você faz? Você toma o numerador, tá aqui, olha, o 18, e agora você vai contar a quantidade de casas decimais de acordo com a quantidade de algarismos zero. Como aqui eu tenho dois algarismos zero, você vai colocar duas casas decimais, perfeito? Então tá aqui, olha, coloquei uma casa, coloquei a vírgula, e agora eu vou voltar duas casas. Voltei uma, voltei duas, tá aqui, olha. No que eu contei as duas, é onde eu coloco a vírgula, certo? Então tá aqui, olha. E aí a minha resposta, então, como aquela vírgula ali não tinha nenhum algarismo antes, a gente acrescenta aqui com o zero, ok? E aí eu tenho aqui, olha, 0,18, que é a mesma coisa que 18 centésimos. Letra C. 365 sobre 10. Como que a gente faz a leitura desse 365 sobre 10, dessa fração? A leitura da fração seria 365 décimos, perfeito? E aí o que a gente faz? Eu tomo o numerador, que é o 365, e aí como aqui eu tenho um algarismo zero, eu vou colocar uma casa decimal. Então por isso que aqui eu fiz questão, né, até de reforçar, que eu conto da direita para a esquerda, porque olha, pode parecer que não, mas rola a dúvida do tipo, Bruno, cara, me lembrava vagamente que o zero ia indicar a quantidade de casas, mas aí eu coloco como, hein? É uma do início para o fim ou uma do fim para o início? Claro que a gente espera aqui, gente, coerência com o resultado que vocês estão encontrando, não é? Então se você está aqui, por exemplo, dividindo 365 por 10, se fosse, por exemplo, 360 por 10, daria 36, concordam? Então não faz muito sentido você colocar ali o 3,65, mas é porque tem hora que a gente anota as respostas e realmente está concentrado às vezes num outro ponto. Então ok, aqui é só mais um motivo para você perceber que esse 3, essa vírgula entre o 3 e o 6 não faz sentido, olha. Tem que ser de trás para frente, tá bom? O que vocês têm que sempre, o que vocês nunca podem perder o foco, gente, é a coerência do resultado. Se eu tenho 365 para dividir por 10, é porque vai dar 30 e alguma coisa. Então é o quê? É o 36,5. Eu contei uma casa de trás para frente, perfeito? 987 sobre 10 mil. 987, vou repetir aqui, ok? Pego esse numerador e agora eu vou observar quantos algarismos que eu tenho aqui. Quantos algarismos? Zero que eu tenho.
Quantos são os algarismos zero? São 4. Então a gente vai voltar 4 casas. Como aqui eu não tenho a vírgula, é como se a vírgula estivesse atrás do meu último algarismo. É como se a vírgula estivesse aqui atrás do 7. Eu tenho que voltar 4 casas. Então tá aqui, olha. Voltei 1, voltei 2, voltei 3, voltei 4. Ok? No que eu voltei 4 casas, eu tenho que puxar minha vírgula. Isso aqui, de novo, é um outro ponto que por mais que pareça que não, mas dá dúvida. Professor, eu fiquei na dúvida, porque aí eu coloquei aqui o 987, contei 1, 2, 3, 4, aí eu fiquei na dúvida se eu tinha que colocar 4 algarismos e aí se a vírgula fica aqui, ou se eu tenho que colocar a vírgula aqui e acrescentar um 0. Eu preciso ter 4 casas decimais. Casas decimais são casas que ficam após a vírgula. Se você contar 4 algarismos, mas colocar a sua vírgula aqui, a sua resposta está incoerente com o que a gente está falando. Eu preciso ter 4 casas decimais. Esse número não tem 4 casas decimais. Então, para que ele tenha 4 casas decimais, 4 casas após a vírgula, a minha vírgula entra aqui, e aí eu passo a ter 0,0987, ok? Que seria a mesma coisa que dizer que eu tenho 987 décimos de milésimos, perfeito? Então tá aqui, olha, 0,0987. Isso aí. Dá uma olhadinha comigo aqui na letra E. 252 sobre 1000, 252 milésimos. Quer escrever esse número aí como um decimal? Ah, gente, e só para reforçar um detalhe que é fundamental deixar claro. Por que eu estou podendo seguir, por que eu estou podendo usar esse procedimento aqui com essas frações? Por que essas frações aqui estão gerando esses decimais exatos? Porque essas frações trazem no denominador potências de 10. Então vocês estão vendo que eu tenho ali no meu denominador o 10, o 100, o 1000, o 10.000. Ah, Bruno, e se o meu denominador for, sei lá, o 2000, que aí termina com 3 zeros? Não, aí não adianta, aí é outra história. Aí não é assim que a gente faz a transformação da fração para decimal, perfeito? Para você seguir aqui o que a gente está tratando, eu preciso ter no meu denominador uma potência de 10, que aí a coisa é automática. Do contrário, aí se não for uma potência de 10, se fosse um 3000 no meu denominador, aí não tem jeito, você teria que pegar e fazer a conta, certo? Pegar e destrinchar essa conta. Aqui é um procedimento prático pelo fato dos meus denominadores serem potência de 10. Então, 252 sobre 1000, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu numerador, que é o 252, e vou colocar quantos zeros? Desculpa, quantas casas? 3 casas. Por quê? Porque eu tenho aqui 3 zeros, perfeito? Então, ó, voltei 1, voltei 2, voltei 3. Eu preciso ter 3 casas depois da vírgula. São 3 casas decimais. Então, para que eu tenha 3 casas após a vírgula tem que estar aqui, olha. E aí aqui na frente eu compenso com um 0, certo? Então o que a gente está concluindo aqui, também não perca o foco, é que o resultado da divisão é o resultado da divisão, certo? 252, se eu for dividir por 1000, dá 0,252. Se eu for pegar aqui o 365 e dividir por 10, 365 dividido por 10 dá 36,5. Então é uma forma mais prática que você tem, com essas frações específicas aqui, né, de não ter que pegar para fazer a conta. Porque o que eu estou te poupando é disso aqui. Olha, eu tenho que pegar o 2.314 e dividir por 10. Ah, 23 por 10, dá 2, sobra 3, baixo 1. Estou te poupando de ter que fazer isso, tá bom? Então no caso aqui do 2.314 dividido por 10, 2.314 dividido por 10, eu vou ter que voltar uma casa com a vírgula. Como aqui eu só tenho um 0, cadê minha vírgula? Estava aqui atrás do último algarismo. Todo número que não apresenta vírgula é como se a vírgula estivesse atrás do último algarismo. Como eu só tenho um algarismo 0, voltei uma casa. E aí eu vou chegar em quem? No 231,4. Ou seja, 231 inteiros e 4 décimos, que acaba sendo equivalente ao resultado indicado para vocês aqui na nossa letra F. Tá bom? Muito bem. Passamos por esses exemplos aqui, simples, porém fundamentais. Tá bom?
E o negócio é esse, tem hora que vocês têm que parar para dar uma olhada, é no simples mesmo. Parar de tentar ir para o mais complexo, se o simples ainda não está dominado, meu amigo. Porque é o simples que te ajuda a chegar no complexo. Então que bom que você está aqui dando uma revisada e colocando aí os pingos nos is. Um forte abraço, tudo de bom, valeu!